Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Já quero iniciar esse vídeo pedindo desculpas pelo meu sumiço daqui, mas eu iniciei esse vídeo justamente para conversar com vocês e explicar sobre isso, o que andou acontecendo nesses últimos dias, né? Na verdade, acho que mês, eu nem lembro quando foi a última vez que eu postei vídeo pra vocês. Aconteceu tanta coisa nas últimas semanas que eu nem sei direito por onde começar. Esse vídeo vai ser uma aqui fala. Eu tô com algumas makes aqui, ó, que eu trouxe de casa. Tô no estúdio, né? Vou iniciar hidratando a minha pele, ó, com esse hidratantezinho aqui da Panvel. Primeira coisa que eu tenho pra comentar com vocês é que estou sim com alguém. Eu acho que eu comentei no último vlog, né? Que eu havia recebido flores no Dia da Mulher e tal. Então, sim, estou saindo com alguém, estamos nos conhecendo e está se mostrando uma pessoa muito boa. Mas, enfim, o vídeo em si não é para falar sobre a minha vida amorosa, tá, gente? Só eu imagino que vocês devam ter ficado curiosos, né? Pelo que eu falei naquele último vídeo que eu postei. O que aconteceu nos últimos dias? Dia 12 de março, a gente marcou um jantar e nesse dia a Lili caiu em casa. Vocês já sabem também que isso já era normal, né? Da Lili cair por conta do problema que ela tem no joelho dela, que é uma luxação de patela, então o joelho sai fora, enfim, é toda uma questão aí complicada e por conta da idade avançada dela, não tem muito o que se possa fazer, porque ela não aguentaria a cirurgia, né? Porque seria somente um caso cirúrgico, porque ela já tem 17 anos, então não dá pra fazer a cirurgia, não é uma opção. Beleza, eu tava levando do jeito que dava, né, gurias? E foi assim por um bom tempo, até que justamente nesse dia ela caiu. De costume eu fui lá e juntei ela, trouxe ela pra dentro. Só que nessa de trazer ela pra dentro, quando eu coloquei ela de pé, eu vi que ela já não parou de pé. Quando ela ia mudar o passo pra caminhar, ela caía. Achei estranho, mas de momento pensei, ela machucou, né? Deu um mau jeito ali, deve estar com dor, então quando ela coloca a perninha no chão, ela sente dor dela não tá conseguindo caminhar. Aí nesse dia eu deixei a Lili com a minha mãe, pra mim poder sair e ir no jantar, né? Como já tinha combinado com ele, confirmado e tudo mais. Foi passando os dias e ela simplesmente não voltou a caminhar. Então, gente, basicamente a Lili não está conseguindo caminhar quase nada. Eu não consigo mais deixar a Lili sozinha pra nada. Hoje eu tô aqui no estúdio porque eu vim rapidinho e porque eu deixei ela em casa dormindo. Ela chora muito e eu acho que não é de dor, porque assim, de resto ela tá bem, sabe? Ela come muito bem, ela tem bastante apetite, o intestino, a bexiga, enfim, tá funcionando direitinho. Só que ela é muito ansiosa, ela fica nervosa, ela fica inquieta, ela quer se mexer, ela quer se virar na cama, ela quer caminhar, ela quer levantar, ela cai. E aí, resumidamente, eu não estou conseguindo fazer praticamente nada. Eu tive que desmarcar algumas clientes porque tinha dias que não tinha o que fazer, que ela estava muito agitada. Não tinha como deixar ela sozinha e ninguém podia cuidar dela pra mim, no caso, né? Sei lá, meu pai e minha mãe. Ela não tá dormindo direito, consequentemente eu também não durmo. E isso já deve fazer quase um mês, tá? Que eu tô nessa função, nessa situação. Aí falei com o veterinário pra dar um remédio pra ela, pra dor e também, caso ela tenha, né? E também pra acalmar ela, sabe? Comprei o remédio, tudo, comecei a dar e simplesmente deu efeito colateral na Lili, então ela não vai poder tomar aquela medicação que eu achei que ia ser a salvação, porque como eu já disse pra vocês, ela é muito ansiosa, ela é muito nervosa, ela não sossega, ela não para quieta, sabe? E daí, quando eu tava vindo trabalhar aqui no estúdio, que eu deixava ela com a minha mãe, ela não sossegava, gente. Ela ficava o tempo todo. Se eu ficasse, sei lá, 3, 4 horas aqui no estúdio, ela ficava 3, 4 horas latindo e chorando e gritando lá na minha mãe e inquieta. Ela não se entregava, ela não dormia, ela não relaxa. E aí ela também não deixa minha mãe fazer as coisas dela, né? Comprei o remédio, né? Receitado pelo médico, remédio controlado, tudo mais. Não adiantou. Porque a Lili teve o efeito contrário. Ou seja, esse remédio que seria para acalmar ela, acabou deixando ela em estado de... Agora eu não lembro que termo que ele usou, mas deixou ela mais agitada. Eu vou deixar um videozinho dela aqui pra você, se eu ainda tiver aqui no celular, do jeito que ela ficou. Uns 30, 40 minutos depois de dar a medicação pra ela, que era pra deixar ela calma, tranquila, pra ela dormir, pra poder deixar ela na minha mãe e ela ficar quietinha. Ela ficou desse jeito aí. E ela não fica assim um pouco, gente, ela fica assim horas. Então é insuportável, não é o que você faça que acalme ela. Comprei uma cadeira de rodas pra ela pra ver se ajudava, só que como ela já é muito velhinha, as perninhas da frente dela, que daí seriam o apoio, também já não estão muito boas.
Então ela já não tem tanto equilíbrio, já não tem tanta força na frente também. A cadeirinha também não deu certo. Eu sei que eu tô tentando, gente, de tudo que é possível e impossível, ao que está ao meu alcance, eu tô tentando fazer pela Lili. Eu acho que tentar talvez uma outra medicação, falar de novo com o veterinário, né, para ver se ele me recomenda algum outro remédio, para ver se esse funciona, para deixar a Lili calma, para deixar ela tranquila, para talvez até trazer ela para o estúdio comigo. E aí eu já pensei em todas as possibilidades que vocês podem imaginar do que fazer com ela e não consigo me decidir, não consigo tomar nenhuma atitude, porque a Lili é um ponto fraco para mim. Além de eu estar passando, né, por tudo isso relacionado a ela, de não conseguir trabalhar direito, de não conseguir deixar ela sozinha, de não ter sossego em casa, gente. Vocês sabem, né, que eu sempre falo aqui que eu amo ter paz, ter tranquilidade, ter silêncio, e a minha casa era assim um lugar de paz para mim. Atualmente, eu tô tentando fugir de ficar em casa porque, gente, não tá dando. Ela incomoda o tempo todo, pobrezinha. Eu sei que ela não tem culpa. E além de tudo isso que tá acontecendo comigo, no dia 27 de março, eu perdi a minha vozinha materna. E é até muito estranho falar isso porque parece que ainda não caiu a ficha, sabe? Parece que ainda não é verdade. Aquela vozinha que eu mostrei algumas vezes para vocês aqui, que eu ia nos domingos visitar lá em Bela Vista, né, no interior, que eu ia lá almoçar com ela, com a minha mãe. Ela faleceu, gente, no meio de toda essa confusão que eu tava vivendo, nesse turbilhão de emoções, de estresse, ela faleceu. Minha mãe tava com ela, outras tias minhas também estavam, e apesar de ter sido um choque muito grande para todo mundo, porque eram as minhas tias, né, e minha mãe são super apegadas à minha avó, muito mesmo, estavam sempre junto com ela. Isso, de certa forma, nos conforta, porque ela foi muito bem cuidada, muito amada, muito mesmo, vocês não fazem ideia. E outra coisa que conforta, assim, é que ela estava em casa, que ela não sofreu em leito de hospital, que ela não ficou dias, sabe, assim, acamada, em situação... Aquela situação que algumas pessoas ficam no hospital, né, que é terrível tanto para a pessoa quanto para a família, ver a pessoa que ama naquela situação. Não, ela teve um dia bom, minha mãe estava lá com ela, minha mãe sempre ia durante a semana e era o dia que minha mãe tinha ido, uma quinta-feira. E minha avó, a família dela toda tinha problemas de coração e ela também já tinha tido problemas antes de veia entupida, ela tinha molinha, tinha outras coisas no coração e também sofria de pressão alta, mas ela tomava medicação há muitos anos, né? E foi, gente, ela não falou um ai, sabe? Ela só descansou. Ela tinha 92 anos, mas por mais que tenha acontecido de uma forma mais pacífica, que ela não sofreu, que ela estava bem com as filhas dela, ela teve um dia ótimo. É um baque muito grande, foi um choque muito grande, porque minha mãe viu, né? Ela estava lá junto, ela viu a minha avó ir embora. E é muito difícil toda essa situação, gente. Eu estava em atendimento aqui no estúdio, meu pai tinha ido ficar com a Lili lá em casa para não deixar ela sozinha, eu já tava tensa por conta disso. Eu terminei aqui no estúdio, era 8 e pouco, eu acho, da noite. E aí minha mãe me liga e me conta, né, me fala aquilo. Aí eu saí daqui de Passo Fundo adoidada, fui lá pra Bela Vista, onde estavam minhas tias, minha mãe, daí já tinha meus primos lá, tava todo mundo lá. E foi muito triste, muito triste, muito triste. Enfim, daí foi vários dias de correria, digamos assim. E aí nos dias seguintes, eu fiquei com a minha mãe na casa dela uns dias para não deixar ela sozinha, para estar realmente do lado dela, apoiando, né? Então, gurias, estes foram os motivos do meu sumiço aqui do YouTube. Eu tava com o coração na mão já, com saudade de gravar, de conversar com vocês, mas realmente estava tudo um caos. A minha mente estava tão agitada, tão bagunçada, que em certos momentos eu até paralisei, eu não conseguia, parece que fazer o que eu precisava, o mínimo que eu precisava, sabe? Porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa na cabeça. Também eu meio que me permiti ficar uns dias mal, entre aspas, assim, entregue, sabe? Eu precisava, gente, eu precisava ficar, me entregar assim uns dias, a gente não consegue ser forte o tempo todo. Eu já passei por tanta coisa no passado, tanta coisa difícil, assim, psicológica e tudo mais, que agora com esse baque eu falei, não, eu vou me permitir, digamos assim, ir para o fundo do poço por alguns dias, alguns momentos, vou me permitir chorar, vou me permitir ficar triste, ficar em casa, desmarcar cliente, porque realmente estava sem condições. E também daí dei um tempo aqui, né, do YouTube. Eu sei que algumas pessoas vão pensar, por que você não dá um fim, né? Porque a Lili deve estar sofrendo também. Sim, gente, eu sei que a Lili também deve estar sofrendo. Mas eu ainda não consegui tomar uma decisão assim, que é muito difícil para mim. Se ela estivesse
num nível de que ela não quisesse mais comer, de que o intestino já não funcionasse direito, de que ela não, sabe, tivesse só realmente existindo. Óbvio que eu não ia prolongar essa situação, eu teria feito o que seria melhor para ela e para mim, né? Para ela poder descansar, porque daí ela estaria sofrendo bem mais. Até porque eu acho que nem pode, ali listando do jeito que ela tá, tipo, eu chegar numa clínica e falar, olha, a situação é a seguinte, eu quero pôr um fim no sofrimento dela e no meu. Eu acho que, até onde eu sei, pelo menos não funciona dessa forma, sabe? Tem que estar em situações mais críticas ou então muito mais debilitada, com uma doença terminal ou algo do tipo. Então, gente, não tem muito o que eu fazer, sabe? Gente do céu, eu sei que eu falei demais nesse vídeo, mas eram muitas coisas para pontuar, para explicar para vocês, e eu sou bem detalhista, né? Então eu quero contar aí tudo nos mínimos detalhes para vocês. Então, basicamente, em um mês, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa aconteceu e foi demais para minha cabeça nos últimos dias. Mas eu sei, né, por experiências passadas, inclusive do ano passado, que passa, gente. Tudo são fases nessa vida. E enquanto a gente estiver aqui, né, com saúde, tiver o que comer, tiver o meu teto, enfim, a minha família do meu lado me ajudando, me apoiando, eu sei que tudo vai passar e tudo vai ficar bem. E eu também sei que em algum momento a Lili vai partir e que tá cada vez mais perto disso acontecer. Mas, como eu falei pra vocês, eu quero cuidar dela o melhor possível e eu vou levar até onde for possível, até onde for, assim, entre aspas, né, de certa forma confortável pra ela. Difícil falar sobre essas coisas, né? É duro falar sobre isso e pensar. Mas é a vida, né, gente? A vida não é fácil, é difícil, às vezes a gente tem que tomar decisões as quais a gente não quer, mas que talvez são necessárias. Porém, eu vou analisando e avaliando conforme o momento, conforme a situação que eu estou passando. Então é isso, vou tentar voltar à rotina, gravar mais vlogs para vocês, trazer mais vídeos talvez de bate-papo também, trazendo algumas experiências e alguns aprendizados que eu acabei refletindo bastante nesses últimos dias também. Se você for nova por aqui, se inscreve no canal para conferir os próximos conteúdos e deixe seu comentário aqui também abaixo, caso você tenha alguma dica, algum conselho. Enfim, gurias, compartilhem experiências aqui comigo também, tá bom? Era isso. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!